terá que pregar. As formas e elaboração, os tipos e as qualidades do tema são aqui tratados para que você possa desenvolver sua própria capacidade de encontrá-los para os seus sermões. Então, primeira ideia aqui, principal aqui que a gente tem que ter. O tema, ele sempre vai surgir de um texto, e não o texto do tema. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava estudando isso, eu lembrei muito claro, principalmente nós, assembleanos, a gente tem um costume de, geralmente, nas festividades, o líder do departamento, ele orar, e aí Deus dá a ele um tema. Vamos pensar aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ele tem aquele tema. Quando ele tem aquele tema, ele vem e busca um texto. Mas eu gosto, é bonito, vou buscar um texto que fala sobre isso. E coloca o texto embaixo. A passagem bíblica embaixo. A referência. Quando ele vai chamar um pregador para pregar, ele fala: pregador, o tema que eu quero que você pregue é esse. Aí o desafio aumenta. Por quê? Porque ele não foi inspirado por uma palavra, para dessa palavra vir o tema. O tema já veio pronto da inspiração de outra pessoa. Então o que ele tem que fazer? O trabalho dele é mais difícil, porque ele vai ter que entrar e pedir a Deus discernimento para que ele entre na inspiração que a pessoa fez. Porque quando o líder ele busca um tema, ele começa a criar expectativa naquele tema. Rapaz, essa pregação desse tema. E muitas vezes, por falta de conhecimento bíblico ou por levado por emoção, como o pastor Klaus bem falou na semana passada, o contexto e o versículo bíblico que ele escreveu não tem nada a ver com o tema que ele escolheu. E aí o pregador tem que ter a sabedoria de saber utilizar o texto certo para levar a igreja ao entendimento correto, de acordo com o tema que ele colocou. Então, é muito sério você escolher um tema. Porque às vezes você vê aí na internet o pessoal colocando temas bonitos, chamativos, mas o texto é o principal. O tema completa a ideia do texto. Então, você nunca começa pelo tema. A gente tem a ideia de quando alguém está preparando uma mensagem, ele, vou pregar esse tema. E daí ele começa a revirar a Bíblia para poder rechear o tema. Não, é o contrário. Vou estudar esse texto. No estudar do texto, o Espírito me inspira e eu crio um tema. De tudo que Deus falou comigo, acho que o tema para essa mensagem, depois que eu já estudei tudo, Deus já falou, já tem a mensagem, o tema é esse. Então o tema é a última parte da mensagem, se a gente for olhar. Acontece do tema vir primeiro? O Espírito Santo, ele é capaz de fazer tudo. É capaz de te dar de trás para frente. Ele é especialista. Mas, em regra geral, você estuda primeiro, depois você desenvolve o tema. Ok? Então, qualquer dúvida, aí a gente vai seguir aqui, que o tempo já voou. Aí ele fala: abra sua Bíblia em João 3,16, não precisa abrir, que é o texto áureo da Bíblia, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você fosse preparar um sermão tendo por base esse texto, que tema ou nome você daria a essa pregação? E aí, pensem aí. Que nome vocês dariam em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pensou no texto e falou: eu vou criar um tema impactante e eu vou discorrer nesse texto para que o pessoal entenda a profundidade de João 3,16. Aí a gente vê, ele fala de amor, ele fala de vida eterna, Salvação. ele fala de salvação, ele fala de fé, que todo aquele que nele crê, para crer tem que ter fé. Então, num texto, você vê aqui uma infinidade de assuntos que podem ser abordados e dali ser criado um tema. Por isso que a Bíblia é recheada de informação e de temas. Num texto, você pode pregar o ano inteiro. Se o pregador estiver inspirado e o Espírito direcionar ele pode pegar esse João 3,16 e ficar pregando o ano inteiro João 3,16. Uma hora ele vai falar sobre salvação, os atributos da salvação, como obter a salvação, as vantagens de se ter a salvação. Aí ele trabalha a salvação um mês. Aí depois vai falar sobre fé, a todo aquele que nele crê. Aí ele vai trabalhar sobre fé, como adquirir fé, quem é que nos dá fé, quais as vantagens de ter fé. Aí ele vai trabalhando. Cada item
dá um assunto e uma linha de pensamento que pode gerar vários temas. Então, por isso, o texto ele tem que ser bem estudado e bem preparado para quê? Para que o seu tema seja de acordo com o assunto que você vai falar. Você não pode escolher um tema salvação e no meio da sua pregação você começar a falar de fé. Por quê? Porque você vai desconectar. A sua mensagem não vai ser precisa. Porque você vai confundir aquele que está ouvindo. Porque você preparou um tema falando de salvação e quando você começou a falar, você foi para a fé. Aí você desconectou. Aí a pessoa acaba não entendendo. O que ele queria falar realmente? Ele me aguçou no tema para um assunto e no meio do caminho ele mudou para outro. Então, a homilete ela nos faz o quê? Caminhar dentro do tema. Caminhar numa linha de pensamento, num raciocínio, que a pessoa saia dali pensando naquela mensagem e não esqueça aquela mensagem. Por quê? Porque você criou um tema e desenvolveu ele até o fim naquele assunto. Então, tema importante. O que é um tema, então? É o assunto-chave do sermão. É a verdade central ou ideia central do sermão. Uma pregação sem tema é como um navio sem leme, flutuando à deriva. Ou como a onda do mar que desaparece na praia, na areia da praia, sem poder prosseguir. Quando uma pregação apresenta-se sem um tema, os pensamentos aplicados no sermão, ainda que sejam apropriados e edificantes, perder-se-ão no final da mensagem. Porque o pregador fez um passeio pela Bíblia, abordando vários temas ou saltando de um para o outro. Os ouvintes não terão condição de guardar ou reter algo daquela pregação. Toda mensagem requer um só tema, ainda que subdividido em vários pontos. Num livro de 500 páginas, se bem escrito, bastará tomar dele apenas uma frase para saber o que o mesmo está tratando. Então, aí você falou bem, resumiu muito bem ali. Um livro de 500 páginas, quando você pega um livro bem escrito de 500 páginas, quando você abre o prefácio, que é a primeira página do livro, ou a mesma introdução, você já entende tudo que o livro vai falar. Por quê? Porque ele está bem organizado. Então, quando você lê a primeira página do livro, você fala, opa, esse livro já vai falar desse assunto, que vai abordar isso, que vai abordar isso, que vai abordar isso. Opa, vou ler esse livro. Você gera em você uma curiosidade e uma atenção para aquele livro. Ainda que ele tenha 500 páginas, você fala, não, eu vou comer ele até o fim. Porque o que ele está falando que ele vai abordar me interessa muito. Então, o desafio do pregador no desenvolvimento do tema é justamente aguçar a curiosidade do ouvinte para que ele, rapaz, esse tema aí é profundo. Eu vou ficar ligado nessa pregação. Não vou perder um minuto porque eu quero entender esse tema, quero entender o que ele quer falar. Então, daí a importância do tema. Quando o pregador ele prega sem tema, o ouvinte ele fica distraído. Ele fala, ele está falando de quê? Uma hora ele está falando de uma coisa, aí ele vai para uma passagem, conta uma história, aí depois ele vai para uma outra história que não tem nada a ver com a outra, os temas não batem, aí ele vai para um outro tema, aí no final você sai confuso. Você fala, ele falou de quê na realidade? O que Jesus queria falar? O que o Espírito queria ministrar? Fé ou arrebatamento? Às vezes ele começa em Gênesis e termina lá em Apocalipse. Assuntos que não tem nada a ver um com o outro. Aí você sai confuso. Não, Deus falou. Com certeza a palavra é viva. Em alguma frase ele tocou alguém. Mas a ideia central de você sair pensando e aquela palavra ficar remoendo a semana inteira em você, você fala, rapaz, aquela palavra mexeu comigo. Eu estou a semana inteira pensando nela, aquilo ali me deu uma direção. Por quê? Uma palavra estruturada, com um tema bem desenvolvido. Então ele fala que há diferença entre título e tema. Não se deve confundir as duas coisas. Tema é o assunto do sermão. Título é o nome que se dá ao sermão. Por exemplo, o tema envolve o todo, as partes principais do sermão. O título é o cabeçalho do sermão. Então, voltando, o tema é o assunto. O assunto, o amor de Deus. O título do sermão é o cabeçalho que você coloca. O amor de Deus supera todas as barreiras. É o título. Mas o tema é o amor. O título é uma frase de efeito que você dá para o sermão. O tema é o assunto central, é o amor. Gente, hoje Deus me inspirou para falar sobre o amor. Aí dali você pode falar, então o título da minha mensagem é o amor de Deus que supera todas as barreiras. Aí você viu o texto que eu vou usar para embasar esse, é lá Coríntios 13, onde Paulo fala do amor. Calma, é paciente, é benigno, e eu vou discorrer sobre isso. Aí ali você começa a desenvolver sua linha de pensamento.
Aí quando você acaba de falar sobre as características do amor, aí você escolhe um personagem, ou mesmo Jesus, um momento que ele amou profundamente alguém. Aí você pega aquela passagem e linka com a ideia do amor para quê? Para que ele veja na prática o amor sendo praticado por Jesus. Aí a pessoa vai o quê? Cada vez entendendo mais o que você quer falar. Porque você está o quê? Utilizando um tema bem elaborado e que você está recheando ele de informações para que o ouvinte ele entenda a ideia total do que você quer falar. Então, tudo isso é uma sequência estruturada de assuntos que vai fazer com que você seja guiado. Então, pregar é difícil? Com certeza. Se você quiser fazer uma pregação bem elaborada, vai dar um trabalhinho. Mas é impossível? Não. Se você seguir as regras que estão aqui no livro e for fazendo um a um, cada dia você faz um pouco. Quando você vê no final da semana, você está com um esboço gigante, com muita informação, e que você vai poder garimpar ali ideias que vai te dar 15, 20 minutos de pregação, e você vai para a sua oportunidade seguro. Porque a pior coisa é quando você recebe a oportunidade, quando você é pego de surpresa, você não tem nem nada em mente. Aí o pastor falou, ó, depois do louvor, a Sara está com a palavra, ela vai dar uma saudação de 5 minutos. Quando você já tem alguma coisa já marcado, você vai seguro. Não, eu já li sobre isso, eu posso falar sobre isso. Você vai lá e consegue falar com tranquilidade. Agora, quando você não tem nada preparado, você fica ali preocupado. Aí a sua atenção te atrapalha a desenvolver o que você quer falar. Quem já tem tempo com Bíblia, de pregar, de estar falando, ele, na hora ali ele dá o jeito. É igual quem tem um dom no louvor. Marquinhos tem um tal dom no louvor. Ele vem para a igreja, às vezes ele não está nem escalado, nem pensa em louvar. Não vem ninguém. Marquinhos, canta o louvor aí. Ele tira do HD dele um louvor com a letra, vai lá e canta. Porque ele já tem a prática. Ele está cantando sempre. Então ele vai tirar alguma coisa lá, o pregador a mesma coisa. O pregador que prega sempre, ele vai tirar da caixa dele lá alguma coisa que ele fez lá atrás e que ele pode usar no momento. Mas a gente que está sendo treinado, que não tem oportunidade constantemente, a gente tem que ter algo desenvolvido, algo escrito, algo rabiscado. Para quê? Para a gente não ser pego de surpresa e conseguir desenvolver um bom sermão. Vamos lá. Quiserem falar, pode falar, hein? Eu estou seguindo que o tempo... Então, toda pregação, de um bom pregador que se presta, tem que ter um tema. Tem que ter um tema. O que acontece muito hoje é que o pregador, muitas vezes, ele não fala o tema, mas ele tem uma linha de pensamento que gera um tema. Muitas vezes ele não pega, hoje eu vou falar sobre isso, ele pega, lê o texto e fala aquilo que Deus tem para ele. Mas ele não te diz, você que na hora, ele falou sobre salvação. Hoje ele falou, já tem pregadores não. Quando ele começa o sermão, ele já avisa a igreja, ó, hoje eu vou falar sobre, o assunto que eu quero falar é isso. Já é dele. Ele já passa para a igreja a ideia. Já tem pregadores não. Que ele vem preocupado em trazer a mensagem. O tema você vai descobrir ouvindo. De tanto você ouvir bons pregadores, você vai detectando o tema que ele está falando. Ele está falando sobre fé. Hoje ele está falando sobre salvação. Hoje ele está falando sobre santidade. Hoje ele está falando sobre perdão. Porque ele vai direcionando os textos todos para aquele assunto. Mas ele não chega para você e conta, vou falar sobre perdão. Ele segue. Agora, mas aí você percebe nitidamente quando o pregador ele não desenvolveu um sermão bem estruturado, porque ele fala sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Principalmente, acontece muito quando é festa e o pregador ele tem 1 hora para pregar. Aí ele vem bonitinho estruturando. Só que quando deu meia hora, ele já traçou todo o tema dele e o esboço dele. Ele já deu o recado que ele tinha que dar. Aí o que ele faz? Para ele não entregar antes, aí ele traz uma passagem aqui, aí ele começa a fugir do tema. Porque ele quer preencher o tempo. Porque também tem isso. Você é inspirado por Deus e chega um momento que Deus fala, até aqui é o que eu te dei para você ministrar. Aí você está ministrando também, não, Deus me deu até aqui. Então, se Deus me deu até aqui, falta 5 minutos, você faz o apelo ou canta um louvor e fala, obrigado pela oportunidade. Mas eu já vejo pregadores que eles querem estender. Aí ele começa a enfadar. Aí você sabe que ele não está mais sendo inspirado, ele está querendo utilizar o tempo dele e trazendo o conhecimento dele. Aí ele vai para outra história, ele conta uma história pessoal dele, ele conta uma situação que ele viu na televisão, e aquilo ali tira o foco. Aí você perde, às vezes é até pior, porque você sempre fica com o final, o fechamento é que é o principal da mensagem. Aí quando ele sai do foco,
ele está falando de que você fica confiando na mensagem. Então tem que ter essa preocupação. O tema ele tem que ser bem estruturado, nem sempre ele é falado, mas sempre quando você tem uma pregação que te prende, você sabe que ela é temática. Tem um assunto ali que fez com que você refletisse e você sai dele pensando, aquela palavra ali foi forte, porque tinha um tema. Vamos lá, formas de temas. No texto anterior você aprendeu o que é um tema do sermão. Agora você aprenderá as duas formas especiais de temas, que são a forma lógica e a forma teórica. Essas formas não anulam em nada a inspiração do Espírito Santo. Ao abrir e guiar a mente do pregador para explorar os necessários assuntos das Escrituras, contudo, será você quem organizará esses pensamentos inspirados e lhes dará um tema. Uma coisa também que eu aprendi, que eu guardo comigo. Você preparar uma mensagem é um trabalho de parceria. Você não vai falar, eu vou preparar, não. Você é dependente do Espírito Santo. Então, quando você vai preparar uma mensagem, você tem que estar preocupado com o que o Espírito Santo quer falar. E você vai trabalhar em parceria com ele. Ele vai te dando informações, vai te dando referência, vai te dando inspiração. E você, junto com ele, vai organizando a ideia. Porque muitas vezes ele te dá uma direção, quer que você fale sobre perdão. Mas ele muitas vezes vai querer que você vá lá investigar, organizar a ideia, organizar os textos que ele está te inspirando. E aí você estruturar o sermão. Então, não é nada de errado, porque tem pessoas que falam, então você vai aprender teologia, você vai aprender homilética, aí você vai virar um mestre, mas uma pessoa engessada que só faz as coisas ali naquele quadradinho e a inspiração acaba porque você está fazendo tudo metodicamente. Não. Isso aqui é um guia para você usar a inspiração de forma organizada. Uma coisa tem que caminhar com a outra. Também você não vai chegar e falar, agora que eu já sei homilética, eu vou pegar qualquer texto, vou sair colocando, pegar um guia bíblico, onde tem todos os assuntos lá, as concordâncias, vou pegar, vou montar a pregação, chegar lá e vou falar. Não, tem que ter uma inspiração. Tem que ter algo do Espírito te guiando. Por quê? Porque o teu objetivo é atingir o ouvinte que está ouvindo. É atingir o coração daquele que ouve. E primeiro tem que atingir o seu. Então, para isso, você precisa caminhar com o Espírito Santo trabalhando junto. E aí tem um tema lógico, que ele fala aqui, que pode ser uma frase que encerra claramente a ideia principal do sermão. Esse tema deve ser direto e afirmativo. Aí ele bota os exemplos aqui de tema lógico. Filhinhos, filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí o tema lógico seria, Jesus Cristo é o advogado dos pecadores. Em Marcos 10, 46 e 52, ele tem um tema lógico chamado Jesus ouve a oração do cego Bartimeu. Em João 15, 1, ele fala, Jesus é a videira verdadeira. Então o tema lógico é aquele tema que a palavra diz lógica. Você explica um texto lógico, que não tem, você fala daquilo sem fazer muito rodeio, um tema direto e objetivo. Você não precisa florear, aquele tema é um tema lógico. E a forma retórica, que é o conjunto de regras relativas à eloquência, e o que seria então um tema retórico? É o tema objetivo, é como um tema objetivo. Essa forma não requer que o tema seja expresso por um pensamento completo, como na forma lógica. Na forma retórica, o tema é mais resumido ainda, porque pode ser expresso por meio de uma frase, mesmo de pensamento incompleto. Para entender essa segunda forma, vejamos os exemplos. João 2,1, ele diz, Cristo, o advogado dos pecadores. Em Marcos 10, 46 e 52, ele fala da oração respondida. Em João 15, 1, ele fala a videira verdadeira. E João 3,3, o novo nascimento. Ou seja, ele reduz, ele pegou a maioria dos textos que ele falou no objetivo, só que agora ele usa de forma reduzida. Essa é uma forma de se atrair mais a curiosidade, porque ele não fala tudo, ele fala uma parte da ideia. E aí, no decorrer da pregação, ele vai explicando o seguinte, a forma geral da ideia dele. É uma forma que você trabalha melhor a sua retórica, porque você que vai ter que trabalhar para desenvolver e aguçar neles a curiosidade. Essas duas formas são igualmente úteis e podem ser usadas à vontade pelo pregador. Aí ele vai falar no 3 sobre a elaboração
dos temas, elaboração de tema. Nesse estudo, você verá que para a elaboração e constituição de temas, o importante é considerar algumas regras básicas. Os tipos variam conforme a necessidade. Para cada sermão, deve haver apenas um tema, e essa deve ser desenvolvida conforme a sua forma ou tipo específico. A apresentação de um tema no sermão confere unidade a este. Ao formarmos um tema para uma pregação, devemos visar o seu objetivo. Se o tema for múltiplo, prejudicará a unidade do sermão. Tema múltiplo é o generalizado, do qual se pode extrair outros temas. Esse tipo não é aconselhável na pregação. Ilustremos o tema múltiplo: o arrependimento, a salvação e a justificação. Estes três tipos de temas são múltiplos, porque o assunto salvação pode compor muitos outros temas. O mesmo ocorre com os temas arrependimento e justificação. Por exemplo, no tema arrependimento, se você desdobrá-los para bênçãos do arrependimento e a justificação desdobrá-los para passos para a justificação, ficará mais fácil o desenvolvimento do sermão, sem prejudicar a sua unidade. O procedimento ideal para a formação de tema é dar-lhe ou indicar-lhe um caminho a ser seguido. O que mantém a unidade do sermão é o rumo dado ao mesmo. O tema deve ter um rumo fixo para evitar divagações e caminhos laterais. Aí ele falou um negócio que é o segredo. O tema ele tem que estar sempre ligado a ele mesmo. Você nunca pode pegar um tema e querer trazer um outro assunto para falar desse tema. Por quê? Porque você distrai aquele que está ouvindo. Ele falou ali bem claro. Ele falou de justificação e falou de salvação. A justificação é de Cristo, a salvação é nossa. Cristo nos justificou. Só que são dois assuntos que você pode explorar e falar muita coisa sobre eles. Se você quer tratar os dois assuntos no mesmo dia, no mesmo sermão, acaba sendo muita informação para aquele pouco tempo para a pessoa assimilar. Geralmente o que se faz? Se faz um estudo, um seminário. Aí nesse seminário, cada horário foca num tema. Eu quero falar de salvação e justificação? Então de manhã eu vou explicar o que é salvação e à tarde eu vou explicar o que é justificação. Então ele separa os assuntos em momentos diferentes. Para quê? Para que a pessoa não se distraia e não perca o foco. Porque qual é a ideia do sermão? É explicar de forma que a pessoa entenda e não esqueça. De forma que seja bem didático. Então, se ele quer ensinar várias coisas ao mesmo tempo, acaba confundindo. Por que a didática ela fala que a gente tem que trabalhar tema por tema? Porque a gente vê mesmo nas escolas. Você consegue ter aula de matéria do primeiro ano e matéria do segundo ano ao mesmo tempo? Porque um depende do outro. Para você entender uma matéria do segundo ano, você tem que ter passado pela do primeiro. Porque quando você chegar lá, você vai completando a ideia. Você vai completando o seu conhecimento até chegar no segundo ano. Se você quer fazer uma expressão, mas você não sabe, uma expressão matemática, mas você não sabe a base, você não vai conseguir chegar lá e entender. Você vai se perder. No sermão é a mesma coisa. Se você não estruturar a ideia e fazer ele entender aquela ideia, você não vai conseguir fazer ele entender a outra. Você vai fazer ele ficar incompleto. Ele não vai entender nenhuma nem outra. Então, por isso ele fala que a elaboração do tema tem que ser um tema único. Não pode ser tema múltiplo. E até para não enfadar também, que quanto mais o tema for múltiplo, mais tempo você vai precisar para falar ele. E aí no 4, se ele falar, pode falar. O tempo está corrido e já está acabando. Tipos de tema, a gente continua aqui. Texto 4. No estudo anterior, você se inteirou de que o tema precisa ter um rumo fixo a ser seguido. E o rumo do sermão é o tipo específico do tema, e que dá rumo do sermão e tipo específico do tema que será dele desenvolvido. Apresentamos a seguir os 5 tipos de temas mais conhecidos, aos quais darão a você uma ideia mais ampla sobre como descobri-los. Primeiro tema é o tema enfático. É aquele que aparece sob a forma de uma palavra ou uma frase. Esse tipo indica a direção para que o sermão deve tomar. Ele provê uma direção fixa para o sermão. Os pontos e subpontos, ou tópicos e subtópicos, são desenvolvidos em torno daquela palavra ou frase enfática. Exemplo, fé, está em Hebreus 11:1.
tema baseado numa palavra, fé. E ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí já é um tema baseado em uma frase. O tema enfático refere àquilo que destaca o que é pronunciado com ênfase. Em outras palavras, o tema enfático é aquele contido numa palavra ou frase marcante que possui especial destaque. Ou aqui o tornamos através de sua enunciação. Então o tema enfático é aquele tema que você quer chamar a atenção do ouvinte. Você quer dar total atenção para aquele assunto. Então você vai enfatizar ele. Você vai já no tema mostrar para o seu ouvinte que você quer trabalhar com ele naquele tema. Você quer fazer ele entender aquele tema. Então ele enfatiza ou uma palavra, que também chama mais atenção, não fala só uma palavra, você fica querendo saber de onde ele vai tirar aquela palavra, qual é o texto que ele vai usar para falar daquela palavra, ou uma frase que ele pode criar, ou ele pode tirar a frase da própria Bíblia, uma frase diretamente da Bíblia. Ou ele pode parafrasear, mudando algum detalhe e colocando uma palavra diferente para chamar a atenção. E um outro tema é o interrogativo. É o tema em forma de pergunta. É um tipo fácil de encontrar na Bíblia. Seu desenvolvimento também é muito fácil, visto que se o tema aparece em forma de pergunta, o sermão será feito na base da contestação à pergunta feita. Você pode logo notar que o rumo desse sermão é contestação. Aí ele bota o exemplo aqui. Que farei para me salvar? Aí no desenvolvimento, primeiro tópico, crer no Senhor Jesus Cristo. Segundo, ele colocou, arrependa-te dos seus pecados. E no terceiro, ele colocou, viva uma nova vida. Então, o que ele fez? Ele traz a pergunta e no sermão ele vai respondendo aquelas perguntas. Só que ele vai respondendo em parte. Cada tópico vai completando o outro, até ele chegar no contexto, na ideia formada. Então, a ideia é que o ouvinte não sai de lá sem a resposta que ele quer ouvir, ou que ele precisa ouvir. Então, se ele traz uma pergunta, essa pergunta tem que ser respondida durante a pregação. Agora, ele não pode trazer uma pergunta e deixar a pergunta no ar, e não satisfazer o ouvinte da necessidade da resposta. Então, ele tem que trabalhar bem, que ele chegue à conclusão respondendo a pergunta central. Só que essa pergunta central pode gerar outras perguntas que vão gerando outras respostas, e ele vai desenvolver. Outro detalhe também, geralmente nos tempos que nós temos hoje de púlpito, recomenda-se que você trabalhe no máximo até 3 subtópicos, porque o tempo é curto. Então você não pode trabalhar 4, 5, 6, 7 subtópicos, senão começa a ficar enfadonho, começa a ficar cansativo. Então 3 subtópicos são um tempo bom para você poder fazer uma pregação de meia hora, de 40 minutos, de 15 minutos, mas quando você começa a colocar muitos subtópicos, você tem que falar muito, então acaba ficando cansativo. Então você tem que ter preocupação com a sua estrutura. Aí o segundo, a opção aqui, que é o Evangelho. Aí ele fala, o primeiro subtópico é a manifestação do poder de Deus aos homens. O segundo é o poder que salva a alma pecadora. O terceiro é o poder que cura enfermidades. Então aqui ele destrinchou a ideia. Primeiro ele fala que o Evangelho é a manifestação do poder. Depois ele fala que esse poder salva o homem. E depois ele fala que esse poder também cura o homem. Então você vê que é sequencial. Uma coisa que você tem que ter em mente. O sermão ele tem que ter uma sequência lógica. E essa sequência tem que ser de forma que a pessoa vai amarrando a ideia até ela completar. Porque você começa do básico até o mais... Por exemplo, ele fala aqui sobre a manifestação. Manifestação é o que aparece. Depois ele vem para a ação. Aí ele fala, é o poder que salva. Salva é algo também que é invisível. Aí depois ele vem para o poder que cura. Cura já é algo visível, que você vê, que você sente. Então ele começa do espiritual e vem descendo para o material, para a cura. Então ele cria uma linha de pensamento e começa a trabalhar o sermão naquela linha de pensamento. Então ele responde a pergunta, desenvolvendo esses subtópicos de forma estruturada. E aí em cima disso ele vai colocando as referências, ele vai contando as histórias que confirmam a ideia que ele coloca no texto, que ele está falando sobre o que é o Evangelho. Claro que se a gente for olhar aqui nessa ideia aqui, o Evangelho é muito mais que isso.
O Evangelho não só salva, cura, liberta, como o Evangelho faz mais outras coisas também. Se a gente for começar a cavar, a gente vai descobrir outros tópicos para o Evangelho. Só que você tem que escolher aqueles que te chamam a atenção, que o Espírito te ministrou em você para falar. Aí é que está a cereja do bolo, é você saber estruturar e jogar a ideia de forma que seja bom para o ouvinte ouvir e aprender. O terceiro tema é o tema declarativo. É um tema tirado de uma declaração bíblica. Esse tipo se preocupa em desenvolver o significado e a comprovação da declaração. Normalmente você encontrará na Bíblia inúmeras declarações, de cujas frases você poderá extrair temas para os seus sermões. Uma simples declaração bíblica indicará o rumo do sermão. Primeiro exemplo: lembrai-vos da mulher de Ló. Aí ele vai no primeiro tópico: conformou-se com o mundo. Depois, olhou para trás. E por último, perdeu a salvação. Outro exemplo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aí ele vem a natureza do Evangelho, a prova do poder do Evangelho e os efeitos do poder do Evangelho. Aqui é interessante que, quando você vê esse texto aqui, declarativo, do Evangelho é o poder para a salvação, você pode olhar ele e usar que ele é muito parecido com o interrogativo lá do que é o Evangelho. Você vê que as ideias são parecidas. Ele fala que a manifestação do poder de Deus é o poder que salva a alma e é o poder que cura enfermidade. Aí aqui no declarativo ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aí ele fala a natureza, ele vai falar sobre a natureza do Evangelho, ele vai falar sobre a prova do poder do Evangelho e ele vai falar dos efeitos do poder do Evangelho. Então, dentro desses dois textos, você pode utilizar as mesmas referências e trabalhar da mesma forma. Porque todos eles estão falando do Evangelho e do poder do Evangelho. Então, só que são abordagens diferentes. Uma vai trabalhar perguntas para aguçar a mente do ouvinte, para ele buscar as respostas, e o outro ele já vai declarar e o ouvinte vai ficar esperando ele trazer os argumentos. Porque o tema interrogativo faz você pensar. Quando ele joga uma pergunta, o salão quer buscar a resposta. Aí ele vai te guiando junto para que você encontre a resposta. No declarativo não, ele já declara aquilo, ele vai ter que me provar então essa declaração, ele vai ter que me convencer dessa declaração. Já é uma abordagem diferente. O seu trabalhar na temática é diferente. Por isso que ele menciona até que no interrogativo é o mais fácil de se trabalhar. E esse declarativo você precisa desenvolver os argumentos com mais habilidade. Então, inúmeras outras expressões bíblicas podem ser encontradas, aos quais fornecem temas e ideias para excelentes sermões. Seguindo no tipo de tema. Tema imperativo. Qual parte? Aqui é 60, não sei esse é quanto? 56? 54 agora. 54. Imperativo. É o 4. 54. Tema imperativo. Este tipo de tema é encontrado na Bíblia em forma de mandamento ou ordem divinos. A Bíblia está cheia de temas imperativos, pois que é a palavra de Deus. Que tipo determinará a organização do seu sermão? Este tipo determinará a organização do seu sermão. Vejamos alguns exemplos. Sede santos. Aí ele organizou em 4 subtópicos. O que significa ser santo? Por que devemos ser santos e como podemos ser santos, e bênçãos por sermos santos. Então, o imperativo vem da ideia de ordem, de um mandamento. Então, o tema imperativo é aquele que expressa uma ordem, uma direção de Deus para a igreja. Ele já afirma e já dá uma ordem. Sede santos. Aí você pergunta, mas por que eu tenho que ser santo? Por que essa ordem? Aí o trabalho do pregador é fazer você entender essa ordem e a importância de executar isso. Aí ele vem trabalhando. Aí ele vai te explicar o que significa ser santo. Ele vai te explicar por que devemos ser santos. Como podemos ser santos, para quê? Para que você receba essa direção com um amor e põe em prática. Segundo exemplo, ele fala, alegrai-vos. Aí você está lá, chega num dia ruim, tudo deu errado na tua vida, bateu com o carro, faleceu alguém,
tal, aí o pregador pega, sobe a tribuna e fala, o tema da minha mensagem é alegrai-vos. Aí você fala, o que ele vai falar para mim no dia de hoje que nada deu certo? Como eu vou me alegrar? Aí ele vem trabalhando os tópicos. Alegrai-vos pela salvação recebida. Alegrai-vos pela paz conquistada. Alegrai-vos pela esperança alcançada. Aí você vem de uma situação tudo desfavorável. Quando ele começa a destrinchar a palavra, aquela palavra ela começa a te limpar. E aí, todo aquele peso que você chegou dentro da igreja, ele passa a ser limpado pela palavra. Porque você vê que, apesar das tribulações, você ainda tem motivo para se alegrar. Então você começa a entender o poder que a palavra tem e você sai melhor. Você fala, não, a minha salvação, perto do que aconteceu comigo hoje, é muito mais importante. Então eu vou mudar a minha forma, o meu estado, e você daqui mais alegre, você daqui mais leve. Então a palavra já sai te dando uma direção. Então isso é por quê? Porque o pregador, ele te levou através da palavra a pensar dessa forma. Então ele estruturou a mensagem para quê? Porque ele sabe que quando ele está preparando a mensagem, ele fala, na igreja vai ter todo tipo de ouvinte. Vai ter a pessoa que está feliz, que está tudo bem na vida dele, mas vai estar aquele que está ali desesperado, com um monte de problema, parente doente, às vezes ele mesmo está doente, sentindo dor, às vezes aconteceu uma coisa séria durante a semana, está desanimado, está ali só pela misericórdia. Mas a palavra que Deus está me dando, está falando alegrai-vos, então eu tenho que trazer a mensagem de forma que todos recebam. Aí a igreja incendeia, a igreja se alegra, por quê? Porque a palavra é viva, ela é que transforma. Então, o sermão nada mais é do que o instrumento que vai fazer a transformação naquele momento. Então, por isso, a importância de se estruturar bem a pregação. Porque você fala alegrai-vos, mas você não tem argumento, você não estrutura bem, a pessoa fala, cara, eu continuo muito triste, porque não me convenceu. Mas agora, quando você traz o porquê, você está numa estrutura, você leva a pessoa a mudar de estado. É o poder da palavra. Exemplo 3. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Exemplo 4. Dai-lhe vós mesmos de comer. Já dei uma palavra sobre isso, passando aqui. Dai-lhe vós mesmos de comer. Forte. Dai-lhe vós mesmos de comer. Tema histórico ou bibliográfico. O outro tema e o último tema. Este tipo de tema exigirá do pregador a habilidade de dividir os pontos principais o fato histórico, pondo em destaque os aspectos mais distintos e que se identificam com as necessidades espirituais do presente. O passado deve ser atualizado, isto é, deve ser trazido para o presente. Esse é um tema que exige mais experiência do pregador com a Bíblia. Os grandes pregadores, pastor Marinel, se usa muito texto histórico, que ele pega um texto lá daquela época, contextualiza, fala como estava a época, como estava como era a situação na época social, econômica, geográfica, histórica, e aí te coloca dentro da história lá. Aí quando você já está na história entendendo tudo, ele te puxa para o presente. Aí começa mais nos dias de hoje, aí você entende o contexto histórico, entende o contexto de hoje, e entende a história, o fundo espiritual que liga uma situação do passado com a situação de hoje. Aí traz o ensinamento. Então, a pregação em tema de contexto histórico ou bibliográfico, ele sempre foca em determinada época, com as informações completas daquela época que ele vai pesquisar, ou de ter determinado personagem. O que ele fala? Histórico ou bibliográfico. Às vezes eu escolho um personagem, José, aí eu vou lá a fundo na história de José, trago a história dele com detalhes e contextualizo para hoje. Que como eu vou aplicar a história de José na minha vida hoje? Quais as características que José tinha que eu tenho que ter hoje? O que José venceu de dificuldades que eu tenho que vencer hoje? Aí ele cria um link. Aí ele tem que ter o quê? Conhecimento profundo do tema para ele poder desenvolver. Isso para mim é um dos que dá mais trabalho, mas é um dos que você mais fica preso ouvindo, porque você fica querendo entender onde ele quer chegar. Ele começa a esmiuçar, porque você começa a entender a fundo a história que ele está trazendo ou o personagem, e depois ele te traz a aplicação daquilo no dia de hoje. Essa pregação é uma pregação que tem muito efeito. Então, fechou os tipos de tema. Aí aqui você já faz a anotação e escolhe que tipo de temas vocês pensam em trabalhar, o tema de vocês. Aqui tem os exemplos, vocês podem aí daí tirar alguma ideia.
ou escolher um tipo, quero pegar um interrogativo e começar a trabalhar vários textos para ver se sai alguma ideia daí. E aí no 4, ele vai falar sobre as qualidades do tema. Algumas qualidades devem ser levadas em consideração quando da escolha de um tema. Ao escolher um tema, o pregador não faz como um negociante, que escolhe palavras bonitas para convencer o povo a comprar seus produtos. Um tema, ao ser escolhido, deve-se visar as necessidades mais preeminentes da congregação. O tema pode surgir de várias maneiras. Na leitura de um bom livro, secular ou de cunho bíblico, pode ser algo que o pregador viu ou ouviu de alguém que deu origem ao tema. Alguns requisitos são indispensáveis à elaboração do tema. Então aqui ele fala sobre a inspiração do tema, que o tema pode vir de a leitura de um livro secular, claro, secular, mas não pode ser um livro secular que não seja edificante. Um livro secular que traga alguma curiosidade para você vir para a Bíblia. Ou às vezes você está vendo um filme e aquele filme te chama a atenção para alguma situação que você vem para a Bíblia. Sempre é você conectando algo que você viu com algo espiritual. Acontece muito o quê? De você ver uma situação e você lembrar logo de uma passagem bíblica ou de algo espiritual e usar aquela situação como plano de fundo para você criar o seu tema. Mas claro, aí você vai vir para a Bíblia. Você não vai chegar lá diante dos ouvintes, esse meu tema aqui eu desenvolvi assistindo futebol. E aí, quando eu via lá o Flamengo ganhando, aquilo me inspirou porque o crente sempre vence, não sei. Aí você está o quê? Saindo do foco espiritual e querendo levar. Aí você começa a perder o objetivo do seu tema. Claro, o pregador às vezes ele usa recursos para quebrar um gelo, para brincar, mas você tem que saber que o foco do tema e da pregação sempre é a edificação da igreja. Então aqui ele fala, você não tem que achar, pastor, eu tenho um tema bonito, vou usar palavras bonitas que eles vão achar que eu falo muito bem. Não, o tema tem que ir na necessidade. E geralmente essa necessidade primeiro bate em você. Quando Deus ele mexe com você, quando você está lendo alguma coisa, eu estava precisando dessa palavra, eu estou mesmo desanimado, ou eu estou precisando ter mais fé. Quando aquilo começa a arder em você, aí você começa a escrever, com certeza. Quando você for pregar, aquilo que mexeu contigo vai mexer com os outros que estão ouvindo também. Porque está indo de encontro a uma necessidade. Então o tema ele tem que, o sermão ele tem que atingir uma necessidade do ser humano, daquele ouvinte que está ouvindo. Então, por isso, existem várias formas de você se preparar para desenvolver um tema. O tema deve ser objetivo, deve ser dirigido a um alvo. Por exemplo, o atirador deve ter em mente atingir o alvo adequado e não outros que não têm condições de alcançar. No estudo do texto anterior, você estudou a necessidade do tema ser objetivo quando da elaboração em suas formas lógica e retórica. Então você tem que ter objetividade na hora de preparar e na hora de dirigir para os ouvintes. Segundo, o tema deve ser vital, ou seja, o pregador não deve adotar assuntos triviais, isto é, temas vulgares e sem menor importância para os seus sermões. Para que um tema seja vital, o pregador tem por obrigação colocar sua mente à disposição do Espírito Santo, para que a inspiração tenha lugar. O tema vital é aquele que contém energia divina. Essa energia transmite vida e poder. Um tema vital desperta o interesse do ouvinte. Por isso, os temas bíblicos devem ser vitais. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, esse tema tem que ser um tema muito bem trabalhado, escolhido e orado, porque o Espírito Santo ele vai te dar a palavra certa no momento certo. Os temas devem ser pertinentes. O que entenderemos por tema pertinente? É o tema único dentro de um sermão. Ele leva o pregador a ficar dentro daquilo que propôs apresentar, sem fugir dele. Cada ponto e subponto ou subtópico deve estar devidamente relacionado, isto é, devem ter pertinência. Deve haver também coerência entre um ponto e outro, dentro do mesmo assunto. Tema não pertinente é aquele em que vários assuntos são abordados e não se chega a objetivo nenhum. Os ouvintes não conseguem assimilar a mensagem. Então concluímos que tema pertinente é aquele que permeia todo o sermão. Ou seja, a pessoa pode pregar 30 minutos, 15 minutos, 1 hora, mas
sempre vai estar em volta daquele tema, sempre em volta daquele assunto. Ele nunca foge, ainda que ele venha contar uma história, mas ele conta a história e liga ao assunto. E quando ele vai para um tópico, ele liga um tópico ao outro, ele sempre vai ligando e o assunto sempre está ali no meio do tema, ele nunca foge. Então, um sermão bem estruturado, ele segue uma linha de pensamento do início ao fim, ele não foge. Então, essa é a característica do tema bem escolhido. E o tema deve ter relação com a Bíblia. No segundo século da era cristã, Orígenes começou a pegar sermões ricos em temas retóricos, contudo, paupérrimos de Bíblia. As escrituras começaram a ser relegadas a um plano secundário, mas Deus levantou outros pregadores realçando a necessidade vital do uso das escrituras. Há uma tendência hoje para o abandono de temas bíblicos e para a vaidade humana. A Bíblia deve ser a fonte suprema dos pregadores na elaboração de temas para a pregação. Então, foco, Bíblia. Tem que ter uma referência bíblica, tem que ter um texto bíblico, tem que ter um contexto bíblico. Aí você recheia com alguma coisa que você viu num filme, no cotidiano, na sua vida, uma experiência, mas você não pode ficar foco na experiência e a Bíblia no final. Não. A Bíblia em primeiro lugar. A experiência complementa o que você está trazendo da Bíblia, mas a Bíblia sempre é o foco. Hoje a gente vê muitos pregadores pregando e que eles gostam de contar muito, como é que fala? Aquelas histórias que tem tem um ensinamento, tem um nome, cara. Você conta uma história para querer trazer uma ideia. Como é que fala? Moral, não sei. É tipo uma moral. Ele conta uma história que essa história vai confirmar a ideia que ele quer trazer. Um sábio estava na montanha, aí ele conta aquela história bonita, aí no final ele vai e fala, então nós precisamos ser assim, porque ele quer trazer uma ideia que confirme o tema que ele quer trazer. Só que isso é bom, mas quando você só prega assim, você não traz a Bíblia, a sua pregação começa a ficar mais vazia, começa a ficar faltando o principal combustível, que é o quê? Bíblia. Você tem que ter Bíblia, tem que ter contexto bíblico, senão ficar só palavras bonitas. Aí eu vou, quando falar, tem pregadores que tinha um pregador, agora esse maluco eu tô lembrando, pregador, não sei se seja, né, da época de você, chamado João Ribe Palharim. Ele contava, até era os pregadores do telhado, ele contava sempre uma história, ele pegava, não sei onde que ele achava aquilo, ele tinha sempre histórias com moral, mas ele começava a contar naquela história, ficava às vezes 10, 15 minutos contando aquela história. Quando ele terminava a história, ele pegava um texto bíblico e pregava o texto bíblico já com você, com a moral que ele queria falar naquela história. Aí o que ele fazia? Ele embasava a história dele na Bíblia. Aí você não esquecia, porque você ficava com aquela história na cabeça, mas ele falava, mas assim está em Apocalipse. Aí ele falava dos fins dos tempos. Você, cara, a história que ele está falando está embasado na Bíblia. Então ele não ficava só na história, mas ele era bom de trazer uma história. Eu esqueci o nome que ele dava para... não é moral, não. Uma hora eu vou lembrar. É um tema, é uma história fora da Bíblia que ele usava para poder trazer o assunto que ele queria. A temática dele era assim, era muito bom disso. 7, último texto. Requisitos importantes para a escolha do tema. Nesse estudo você aprenderá 5 meios de se obter temas para a pregação. Primeiro, tenha sempre em mão uma caderneta de anotações para anotar pensamentos ou ideias novas que brotam em sua mente, nas mais dispersas circunstâncias e lugares. Eu já perdi muita coisa por eu ter ficado sem dormir, aí falava, quando eu acordar eu anoto. Quando eu acordar eu não lembrava de mais nada. Perdi o sono, ficava, rapaz, que palavra. Aí vinha tópico, subtópico, esse texto fala disso, aí você ficava ali. Aí às vezes, engraçado, às vezes é Deus mesmo, você está sem sono, você até já se imagina trabalhando aquele tema e falando, e pregando. Nossa, se fosse pregar esse tema, eu faria como? No tópico assim, a falar assim. Aí você começa a treinar na sua mente a pregação sendo falada. Aí você, se eu anotar isso aqui, vai ficar bonito. Só que aí você fica, não, vou levantar, vou acordar os outros, vou ter que acender a luz. Aí, não, deixa quieto, vou dormir. Quando você acorda de manhã, rapaz, cadê aquela pregação? Você não lembra nem. Você não lembra nada, não. Você não lembra nem o tema. Não lembra, você fica, rapaz, aquilo estava na mente, mas. Já era. Então você tem que estar sempre com o quê? Um celular em que você colocasse só o texto que você lembrou. Que aí na hora ia dar um gatilho para você lembrar. Você tá com alguma ideia assim, meu irmão? Tem que escrever.
para, escreve. Porque se dormir tentar lembrar do dia. Já era. Não lembro. Então, caneta, hoje a gente tem a facilidade que o celular, você vai banco de notas lá, digita só o texto, a referência, para te guiar, para você lembrar. Porque às vezes você quer lembrar, você não consegue lembrar de nada. Você fica, rapaz... Não, para você cria um grupo para você que só tem você mesmo. Sim. Manda o áudio. Você manda o áudio, eu lembrei disso aqui no Google. Sim, é uma ideia. Sim. Eu mando tudo pra minha mãe. Você manda pra sua mãe e sua mãe... Salva aí, mãe. Salva aí, mãe. Bom que ela te ajuda a lembrar. Se você esquecer, ela fala, tem um áudio aqui que você não... Outro, poderosos temas poderão surgir por inspiração do Espírito Santo, através da leitura de um livro, de um jornal, de uma revista, em casa ou viajando, trabalhando ou descansando. Um incidente qualquer, uma notícia pelo rádio, uma frase lida ou ouvida em algum lugar pode inspirar o pregador a descobrir bons temas para a pregação. Acontece muito bem. Às vezes vem uma frase que eu lembro de um livro e aí dali gera alguma coisa. Né? Às vezes uma frase te dá o estalo. Aí você começa a trabalhar o tema. Isso é muito bom também. Leia muito e saiba selecionar sua leitura, bons livros e periódicos. Não só leitura de livros de cunho evangélico, mas também a de livros seculares. A cultura é indispensável ao cultivo de qualquer pregador. Ele deve procurar enriquecer seu vocabulário e seus conhecimentos gerais, como estudamos na lição anterior. A leitura sistemática fornecerá ao pregador bons temas homiléticos. O negócio que eu gosto de ver muito, que às vezes inspira muito para tema, é National Geographic. Aí você vê a cultura antiga, aí ali você começa a lembrar como é que era na Bíblia, você faz a ligação. Às vezes até aquele de animais, como os animais se reproduzem, você fica imaginando e vê temas bíblicos para você criar um paralelo. Então tudo que você faz, tudo que você vê que te chama a atenção, pode gerar um tema. Tudo aquilo que você vê que você fala, cara, eu gosto disso, eu fico curioso com isso. E não tem nada a ver com Bíblia, mas a sua curiosidade. Se você estiver ligado com Deus uma hora, aquilo que você viu vai gerar uma conexão que você pode transformar num tema. Aí uma coisa nada a ver. Ou então você abordar no meio de um tema. No meio de um tema. Você pode usar aquele exemplo e jogar no meio de um tema que você está desenvolvendo. Por quê? Porque quando você sai um pouco do comum, aquilo abre a sua criatividade. Porque você está vendo coisas que você geralmente não vê. Coisas que você não é do seu dia a dia. Aí aquilo abre a sua criatividade para quê? Para você voltar e conectar com o que você está desenvolvendo. Então é sempre bom você também não ficar só... Às vezes você fica lendo livro várias vezes, vários livros evangélicos para tentar desenvolver um tema, aí você vai ali ver o National Geographic, ver uma informação, aquilo ali te dá a ideia e conecta para você desenvolver a sua pregação. Então é bom você estar ligado a tudo, lendo tudo, observando tudo, tudo pode ser material. O cultivo principal é a fonte suprema da inspiração do pregador. O cultivo principal e a fonte suprema da inspiração do pregador estão na oração e meditação da palavra de Deus. A oração descerra o céu e a luz da inspiração divina jorrará sobre a meditação feita na palavra de Deus. Finalmente, você deve considerar ainda os seguintes pontos. Fuja de temas triviais e frívolos, temas que você está ouvindo o tempo todo, ou o tema que está na cara. Aí você pega um tema que já está explicado e você não tem muita coisa para falar. Então, fuja de temas muito simples e batidos. Escolha tema de fácil comunicação, um tema que você consiga, no seu nível de entendimento, você conseguir escrever. Não busque temas muito difíceis, busque um tema que, de acordo com o que você já sabe, você consegue começar a desenvolver algo. Defina-se por temas que produzem bênçãos, temas que sejam, que tragam coisas boas. Não, fuja um pouco de temas, porque tem gente que é especialista em dar cajado, né? Que tem noção de bater na igreja, porque o meu amigo é só... Hoje vai ter cajado. Então, claro, vai ter uma hora que Deus vai te inspirar e falar, ó, você vai pregar lá e você vai falar isso. Eu falar isso? Não, é você. Aí você ora, Deus confirmou, você vai na direção de Deus, porque é o que a igreja está precisando no momento. Mas isso não é regra, senão você fica sendo um profeta do caos. Quando você pegar a Bíblia e for pregar, a pessoa já vem pancada. A pessoa já se prepara para não te ouvir. Porque o que acontece? Ele se prepara para não te ouvir. Quando vem, fulano vai dar cajadada. Aí você fica lá preparado. Quando ele fala, você não recebe. Agora, quando vem de Deus, que você chega tranquilo, ninguém sabe, e você fala... E primeira coisa, uma coisa que eu aprendo muito, e eu gosto muito do pastor Cléber, quando ele está dando aula. O
Porque quando ele está dando aula, primeiro ele fala, ele sempre brinca, ó, eu apanhei hoje estudando, vocês vão apanhar também. Porque ele se coloca dentro da mensagem. Então, quando ele vai te bater, ele já apanhou. Quando ele vai te chamar a atenção para alguma coisa, Deus já chamou a atenção dele. Então aquilo te conecta, porque você fala, realmente, se o pastor deve estar sentindo isso e está falando, aí você começa a investigar realmente se faz sentido. Aí aquilo vai te conectando. Agora, quando você chega só na autoridade, ó, em nome do Senhor, eu vim aqui para repreender a igreja, isso aqui. Primeiro, por ética, quem tem que repreender a igreja é o anjo da igreja, é o pastor presidente. Isso aí já é uma regra. É deselegante o pregador chegar na igreja, como quando ele está visitando, e vir para bater na igreja. Quando ele vai, é para trazer a mensagem de Deus. Quem tem que dar a mensagem de correção da igreja é o pastor da igreja. O pregador não pode. A não ser que Deus fale com ele e seja algo muito sério, aí ele chama o pastor no particular, antes de pregar, ó, pastor, ó, eu não queria pregar isso, eu, pastor presidente, mas Deus está me dando para pregar isso, isso e isso.